Oiê, tudo bom? Eu sou a Mikan, Mika com 3 N's no final, e esse é mais um Responde Mikan, um vídeo que eu respondo as perguntas de vocês. Agora que eu reparei que eu esqueci de tirar meus óculos, então vamos lá. Eu demorei um tempão pra gravar Responde Mikan, realmente não tinha rolado nesse período, então eu até peguei as perguntas anteriores e usei elas pra seleção desse vídeo aqui. Mas ó, se você quiser participar dos próximos Responde Mikan, é só ficar de olho nas minhas redes sociais e também na aba comunidade aqui do canal do YouTube, porque sempre que vai ter Responde Mikan, eu costumo perguntar pro pessoal mandar as perguntas. Bora lá responder as perguntas de vocês? Ó, vou começar pelo post mais antigo aqui da aba comunidade. O Matheus Coronado perguntou qual é a minha relação com música, se eu tenho uma banda favorita e qual soundtrack de filme é a minha favorita. Isso são 3 perguntas, mas vamos lá. Minha relação com música é interessante, vamos dizer assim. Eu não acompanho muito as novidades. Eu, às vezes, fico fixada com alguma música e ouço ela 400 vezes seguidas e depois esqueço por 10 anos e aí volto a ouvir. Mas tenho, sim, bandas preferidas. Eu acho que uma das minhas bandas favoritas atualmente é essa que tá aqui no fundo, que é a Streetlight Manifesto. Esse é um vinil que eu consegui do meu álbum favorito deles. E eu também gosto muito de uma banda japonesa chamada Go Go 7188, que é Go Go Nana Ichihachi Hachi. As duas bandas são muito legais, são muito especiais pra mim, eu curto bastante. Basicamente ouço tudo, assim. Eu gosto muito de música brasileira, gosto muito do Gil, gosto muito de ouvir música pop. Então, assim, eu sou aquela pessoa que... Eu sei que é chato dizer isso, mas eu sou aquela pessoa que se define como eclética. E eu sei que isso é a coisa mais batida que existe, mas infelizmente é o que eu sou, basicamente. Trilha sonora de filme é muito difícil saber qual é a minha favorita, porque volta e meia eu ouço umas trilhas sonoras. Mas eu acho que eu vou colocar aqui o Príncipe do Egito, que tem algumas das músicas mais legais, eu acredito, e não costuma ser um filme tão valorizado assim. Mas, sério, nem que seja pela trilha sonora, vejam. E não só a versão toda chique lá de When You Believe, que foi pro Oscar e tal. Não, gente, vejam as músicas do filme mesmo, sabe? São muito, muito boas. Gosto muito. Matheus perguntou, Mikan, quais as séries ou franquias que tu acha que já saturou? Olha, tem bastante coisa, mas também não tô pensando em nenhuma específica aqui. Uma coisa que eu acho que poderia já dar uma encerrada é, na verdade, uma tendência, que é a tendência de refazer filmes. Sim, sempre existe espaço pra fazer um remake quando é pra melhorar alguma coisa. E tem filmes clássicos que são remakes, então não é assim, não pode fazer nenhum remake. Mas, por exemplo, esse vídeo aqui eu tô gravando perto do lançamento do Pinóquio live action que a Disney lançou. E, gente, péssimo, assim. E depois do Rei Leão live action, que aí ainda ia ter depois uma prequel do Mufasa, eu particularmente acho que não precisa fazer tanta versão de novo da mesma história. Eu lembro que quando lançaram A Bela e a Fera, eu fiquei, bacana, mas pra quê, né? E realmente, você vê o filme e você fica, bacana, mas pra quê? É meio que a mesma coisa sempre. Então, a não ser que tenha uma visão muito incrível pra trazer, assim, pro filme que mude, uma coisa muito importante, muito da hora, eu não vejo muito significado, sabe? Acho que não é uma franquia exatamente, mas é uma tendência. Não sei se eu respondi a pergunta, enfim. Leonardo não fez uma pergunta, mas falou pra continuar o Ficcionário, e sim, tô com muita saudade de fazer o Ficcionário, espero poder fazer em breve. É um dos meus quadros preferidos aqui do canal. Agora eu tô finalmente voltando a fazer os vídeos com mais regularidade por aqui, então sim, Ficcionário tá nos meus planos, pode deixar. Felipe Cristóvão perguntou já no meu post mais recente se eu conheço Cuphead e se eu já joguei os jogos ou se eu vi a série da Netflix. Então, Felipe, tem um vídeo meu super longo sobre Cuphead e sobre as inspirações desse jogo. Pra quem não conhece, é um jogo que saiu primeiro no Xbox, agora tem pra várias plataformas, e ele é inspirado na estética das animações antigas, aquelas animações rubber hose, né? Porque os braços dos personagens eram como mangueiras de borracha, não tinham articulações e tal. Sabe? Tipo o Gato Félix antigo, Betty Boop, o próprio Mickey nas suas origens e tal. Esse tipo de animação foi o que inspirou esse jogo, que é um jogo notoriamente difícil, mas ele é muito divertido. Então tem um vídeo sobre isso, eu vou deixar linkado. Ele fala sobre essas animações, a história delas, como o jogo se inspirou em muitas coisas delas e acabou misturando várias referências pra criar algo novo. E eu também falo sobre uma questão bem intensa que tem sobre essas animações, que é a época que elas foram feitas, porque elas foram feitas em um período de muito racismo nos Estados Unidos, e aí essas animações acabaram traduzindo muito da moral racista que tinha na época. Então eu falo sobre como o Cuphead evitou ou não algumas dessas coisas na hora de fazer um jogo pros tempos modernos com uma inspiração tão antiga assim. É um vídeo que eu mergulho
orgulho muito, por isso que eu tô falando tanto dele. Eu acho que foi um vídeo super legal. Eu realmente curti fazer ele. Foi uma pesquisa bem longa e o vídeo ficou bem longo também. Eu tive ajuda pra fazer o vídeo, né? Teve gente que me ajudou na pesquisa, tá todo mundo lá nos créditos bonitinho. E foi muito legal trabalhar com a galera pra fazer esse vídeo sair. Laís perguntou como chama seu corte de cabelo? Amo esse caixinho maior na frente, belíssima. Não sei. Não sei como chama meu corte de cabelo. É assimétrico, eu acho. Não sei, comentei aí embaixo. Não faço ideia, assim, eu sou muito desligada dessas coisas, mas nem sei por que ele faz esse cacho. Às vezes ele faz, às vezes não. Enfim. Obrigada, acho. Valeu. Danny Jobbins perguntou, é possível separar o artista da obra, principalmente se forem autores mais antigos? Olha, isso é uma ótima pergunta e é tema de um vídeo que eu tô enrolando faz mais de um ano pra fazer aqui no canal, mas ele vai acontecer eventualmente. De qualquer forma, vamos trazer aqui o que eu acho bem resumidamente, eu vou aprofundar isso num vídeo, mas assim, eu acho que você não consegue separar 100% o autor da obra. Eu acho que o pessoal fala de morte do autor, a galera entende errado, porque morte do autor é pra interpretar uma obra. Você pode dar uma ignorada no que o autor diz, que foi a intenção dele. Mas assim, você pode até como consumidor ignorar a existência de um autor na vida real e consumir só aquele livro, só aquela série e tudo mais. Mas mesmo se você não tiver diretamente dando dinheiro, por exemplo, comprando ingressos, comprando livros, jogos e tudo mais, porque tem esse argumento, né? Ah, eu vou piratear, eu vou comprar usado. Sim, legal, mas ao mesmo tempo você ainda tá dando capital social, né? Você tá dando notoriedade pra aquela pessoa que você decidiu não apoiar. E aí eu, particularmente, eu digo assim, eu não estou colocando uma arma na cabeça de ninguém e obrigando a consumir ou não consumir determinado artista. Eu acho que cada pessoa toma a sua própria decisão, cada pessoa escolhe suas próprias batalhas, mas a minha visão e a maneira como eu tento me portar é que se a pessoa ainda está viva, né, ou seja, se o artista, se o autor e tudo mais ainda tá vivo, ainda recebe dinheiro com essa obra, ou seja, que não é uma obra que tá em domínio público ou que a pessoa já morreu faz muito tempo, qualquer coisa que você comprasse hoje em dia não daria dinheiro para aquela pessoa. Mas se essa pessoa ainda está viva e se essa pessoa ativamente usa a notoriedade e o dinheiro que recebe dessa obra para fazer algo que eu não concordo, que eu acho nocivo, e de novo, não estou obrigando ninguém a agir como eu, mas eu, Mikan, tento não dar mais dinheiro para essa pessoa. E aí isso vai desde o meu consumo até mesmo a criação de conteúdo. Por exemplo, tem alguns autores que eu parei de cobrir aqui no canal depois que eles mostraram que eram ativistas por causas que eu discordo completamente e que eu acho que são nocivas. Mas isso não quer dizer, por exemplo, que todo o conteúdo que eu fizer ou todo o filme que eu assistir vai ser 100% composto de anjos na terra que não fazem nada de errado. É só que em alguns casos específicos, eu, pessoalmente, acredito que eu posso fazer algo para mudar a situação. Então, quando uma obra é muito atrelada a determinado autor, a determinada autora, e eu acho que a pessoa responsável tem muita notoriedade graças a essa obra, eu prefiro não endossar essa obra. Lógico, a gente tá falando de pessoas em vida. Quando a pessoa já faleceu, como é o caso do HP Lovecraft, eu acho que depende muito de como você vai lidar com aquela obra, né? Tem uma série de vídeos aqui no canal sobre Lovecraft Country, que é justamente um livro que pegou o imaginário do Lovecraft, que era notoriamente racista, e reimaginou vários conceitos que ele trouxe numa história que discute exatamente o racismo nos Estados Unidos. Então é uma forma até de se reapropriar de determinadas obras, e é lógico, depois que já tá em domínio público, você não tá mais dando dinheiro pra ninguém que vai usar aquilo pra financiar grupos que ferem direitos de outras pessoas, sabe? Então eu acho que vale a pena pensar assim, mas de novo, isso é a minha visão, a minha opinião, e pode ser que você não siga isso, e tipo, tudo bem, eu não tô te obrigando, tá? Beleza? É meio que isso. Então eu falei muito, mas basicamente o resumão é que, pra mim, não existe separar obra de autor nos dias de hoje, se o autor ainda tá vivo, lucrando com aquela obra e usando aquela obra e os lucros dela diretamente pra alguma coisa que eu não acredito e que eu acho que fere outras pessoas. Então, pra mim, a obra não é separada desse ativismo, tá? Mas, de novo, minha opinião. Você concorda ou não, podemos conversar educadamente aqui nos comentários. Luiz perguntou se eu acredito que House of the Dragon pode ter muitas temporadas, a ponto de, assim como aconteceu com GOT, precisarem criar enredo para além do já estabelecido no livro. Luiz, essa é uma pergunta bastante interessante, porque eu acho que o caso de House of the Dragon é completamente diferente, na verdade. A inspiração de House of the Dragon é Fogo e Sangue, que é um livro do George R. R. Martin também, só que ele conta a história muito antes das Crônicas de Gelo e Fogo, que é a série
série de livros que inspirou Game of Thrones. E o Fogo e Sangue, ele abarca boa parte da história Targaryen antes da geração que a gente vê em Game of Thrones. Então a ideia é que sejam 2 livros, né? Então tem metade da história Targaryen nesse que já existe, sai em 2018, e aí vai ter a outra metade até a rebelião do Robert, eu imagino, né? Não sei. Mas mesmo essa primeira metade, se House of the Dragon tiver várias temporadas, parece que vai ter, mas enfim. A série provavelmente não vai ultrapassar, porque ela abarca até bastante tempo depois da época que se passa House of the Dragon, e também porque mesmo as partes que não estão no Fogo e Sangue, que seriam da segunda metade, a gente já tem o Mundo de Gelo e Fogo, que é um livro que conta muito sobre a história de Westeros, os outros continentes e tudo mais, e também conta de forma resumida a história de todos os 6 Targaryen até o Rei Louco, que é o pai da Daenerys. Então já existe um final pra essa história e ainda existe história pra mais uns 200 anos depois disso, quase. Aí realmente eu acho que não seria uma coisa de ter que imaginar e tudo mais. Mas tem uma diferença entre saber o que vai acontecer, saber o final da história e criar o enredo, como você falou, né? Que foi o que aconteceu em Game of Thrones. O George R. R. Martin deu algumas orientações pros D&D, pros showrunners, e ele disse que ele estava planejando ali pro final das Crônicas de Gelo e Fogo. Pelo menos a gente imagina que tenha sido isso. Vejam a autópsia Game of Thrones se quiserem saber mais detalhes. A impressão que deu em Game of Thrones é que depois que eles passaram os livros, eles ficaram tentando fazer uma checklist do que tinha que acontecer nos livros e também criaram de uma forma meio estranha as versões deles ou acrescentaram coisas deles e tal. Aí pra mim essa é a maior diferença / semelhança em relação a House of the Dragon. Por quê? House of the Dragon, desde o começo, tem que preencher lacunas entre as coisas que acontecem. O que acontece no Fogo e Sangue é que ele é um livro que é feito como se fosse um livro de história. Então ele vai contar a vida de um rei. Que nem a gente fala, sei lá, o rei Henrique VIII, o rei Pedro II. Como a gente fala desses reis, a gente não vai saber todos os dramas, não vai ter todos os diálogos do rei, a vida pessoal dele, os momentos ali que ninguém testemunhou. E isso no Fogo e Sangue também funciona bem parecido. Você tem como se fosse quase um relato oficial da vida dessas pessoas da casa Targaryen, inclusive citando várias fontes e tal. Pra primeira temporada da série, eles já estão tendo que preencher várias lacunas. Eles já estão tendo que mostrar alguma versão específica. Eles têm que desenvolver mais determinados personagens. Tem coisa, por exemplo, a guerra ali nos degraus, em Stepstones, que é coisa de, assim, 1 ou 2 parágrafos no livro, sabe? E eles nem se mantêm muito naquele assunto, porque não é interessante pra história principal naquele livro. Então a série teria que desenvolver mais todas essas coisas. Tudo aquilo do visual, do Kragas e tal, é coisa original da série. Então, eu digo que há uma diferença e semelhança em relação a Game of Thrones, porque eles têm essa semelhança de que eles estão tendo que preencher lacunas, mas a diferença é que isso acontece desde a primeira temporada. Game of Thrones tinha as primeiras temporadas muito embasadas no texto do livro, então você tinha ali diálogos que às vezes eram letra por letra, pegos do livro e só transpostos pra tela. E aí, quando eles ultrapassaram o que tinha nos livros, ficou muito visível o contraste que tinha entre o material original e o material novo que eles estavam fazendo pra série. Agora, em House of the Dragon não tem esse problema, porque eles estão tendo que fazer isso desde a primeira temporada. Então, a não ser que eles realmente mudem a qualidade do que eles estão fazendo e errem muito, vai continuar meio que do mesmo jeito que tá agora. Agora, umas perguntas do Instagram aqui. Alan Salles perguntou: Polemicam, Avatar Aang ou Avatar Korra? Nossa, esse é complicado, hein? Posso fugir aí? Avatar Kyoshi. Lucas Morani perguntou como tá a rotina pós-pandemia. Olha, Lucas, tá interessante, assim, tá meio complicada. Eu ainda não tô muito habituada a sair de casa. Trabalhei muito de casa, eu já trabalhava antes, então pra mim a transição foi muito assim, eu já trabalhava de casa e agora eu continuo trabalhando de casa, mas pra mim a grande questão foi que como eu não fui obrigada a voltar pro escritório, eu fui ficando em casa, eu ainda tô com muita dificuldade pra sair, assim, sem ser um evento, sabe? E um evento, eu digo, não sair pra um evento, mas o ato de sair é um evento. Eu tenho que pensar se eu peguei tudo, e aí que roupa que eu vou pegar, e aí a máscara, e não sei o que lá. Durante todos esses meses eu estive muito assim, sabe? De como é que sai mesmo, sabe? Como é que passa o dia fora mesmo? Porque eu até comecei a sair, eu tava saindo já nesses últimos meses, né? Que teve a vacina e tudo mais, dava pra sair. Mas eu ainda não tava indo tanto, sabe? Dessa coisa de, estou trabalhando e vou passar o dia todo fora. E agora isso tem acontecido
acontecido mais, então eu tô me habituando ainda. Mas assim, tem sido ok. Felizmente, não tive nenhuma coisa mais séria na minha família. Eu mesma só peguei Covid agora em junho, que foi bem o intervalo entre 2 doses de vacina, porque aqui em São Paulo eles demoraram pra liberar pra minha idade. Então, quando eu peguei Covid, já fazia mais de 6 meses, eu acho, que eu tinha tomado a 3ª dose. E aí eu só pude tomar a 4ª dose recentemente, sabe? Então, teve um intervalo muito grande aí, e acho que foi nesse momento que foi possível pegar mais. Mas, felizmente, eu não fiquei mal, eu só fiquei com um pouco de febre, fiquei cansada, e logo passou também. Mas é isso, né? A gente vai se habituando, espero que todos que estão assistindo estejam bem, e que a família de vocês esteja bem na medida do possível também, porque eu sei que foram 2 anos aí muito devastadores. Eu não sei se a gente volta a ser como era antes, de vários jeitos, seja como sociedade, seja como pessoas e tudo mais. E isso não é nenhum papo de ai, obrigada Covid, porque não, eu acho que é um papo de aconteceu algo muito grande pra gente ignorar. Sim, a gente pode aprender, mas eu preferia não ter tido que passar por isso junto com todas as outras pessoas, sabe? Eu preferia que ninguém tivesse tido que passar por isso pra aprender alguma coisa. Eu acho que era melhor a gente só ter a nossa vida sem ter tido que passar por isso, mas como teve, eu acho que não tem como ignorar e a gente vai ter que descobrir como é a vida depois disso. Que eu acho que mesmo quem diz que, mas sempre esteve tudo normal pra muitas pessoas, cara, mesmo pra quem estava com vida normal, entre muitas aspas, não era normal, né? Assim, eu tive vários amigos, tive família que tava trabalhando normalmente, mesmo assim não era vida normal. E eu acho que isso não vai embora tão rápido, sabe? Eu acho que vai demorar, se é que um dia vai mudar completamente. Eu acho que é uma coisa que fica meio pra sempre, sabe? E vai mudando conforme os anos passam, a forma que a gente lida. É como se fosse um grande luto mesmo, que vai mudando, mas ele continua lá. Você não deixa de estar de luto. Ele só muda ao longo do tempo. E isso de uma forma geral, mas pensando na parte de entretenimento, que é a parte que eu comento mais aqui no canal, as coisas mudaram muito também, tá? E eu acho que, é lógico, a vida em geral é muito mais importante que entretenimento, tá? Eu só tô trazendo aqui porque é o assunto que eu comento mais no canal. E as coisas realmente mudaram bastante. Eu tenho sentido que eu vou menos ao cinema. Eu quero voltar a ir mais. Eu tô com muita saudade de ir ao cinema toda hora, porque antes eu ia sempre, assim, sempre que eu podia, eu ia ao cinema. Agora, pra me fazer sair pra ver alguma coisa, tem que ser um filme muito da hora, sabe? Tem que ser um filme que eu queira muito assistir. E eu quero que isso mude. Eu quero ir pra mais eventos, eu quero fazer mais coisas e tudo mais. Mas eu ainda não consegui esse pique, porque parece que eu canso mais fácil, não sei, sabe? E nem é por causa de Covid em si, mas sim porque eu acho que eu me habituei a não sair tanto de casa. Então, como sair é uma grande produção, é um grande evento, acaba ficando mais sabe, tem que valer a pena, sabe? E eu quero mudar isso. Queria saber como vocês estão em relação a isso também, se vocês quiserem conversar aqui nos comentários, bora. Gigi PR perguntou, quando você grava vários vídeos em um dia, você troca figurino ou cenário? Então, boa pergunta. Fazia um tempo que eu não gravava vários vídeos em um dia, porque eu tive a mudança de casa e aí o estúdio ainda não tava pronto, eu vim pra esse aqui e tal, então eu tava gravando um por um. Mas, em geral, o que eu costumava fazer era, vou maquiar, né? Então, assim, eu normalmente, tem gente que acha que eu não me maquio, mas é bem óbvio que eu passo maquiagem. Hoje, inclusive, tá mais óbvio, porque o delineado tá de uma cor diferente e tal, mas normalmente eu faço uma maquiagem leve, mas eu me maquio, porque senão as pessoas acham que eu tô com alguma gripe, alguma coisa assim, porque eu fico muito pálida. Mas, de qualquer forma, normalmente eu fazia, beleza, fiz essa maquiagem básica, deixo o mais neutra possível, porque eu não gosto de ficar pousando muito na maquiagem também, eu acho que só em ocasiões especiais, que eu tenho um pouco de preguiça. E aí, o que eu fazia era, coloquei uma camiseta pra gravar um vídeo, coloquei outra camiseta pra gravar outro vídeo, e por aí vai. Eu costumava não gravar mais que 2 vídeos por dia, porque é bastante cansativo sentar direto gravando vídeo, né? O tempo que a gente passa gravando é muito mais do que o tempo que vai pro YouTube, né? Porque tem os erros, tem momento que tem corte, tem coisa que tem que refazer, isso é muito normal, então normalmente você passa pelo menos o dobro do tempo gravando. Aqui era bem comum também eu parar de gravar porque algum vizinho tava fazendo reforma, tinha barulho na rua, moto passando. Então todas essas coisas deixam o tempo do vídeo muito maior. Por causa disso, acaba ficando meio cansativo gravar mais do que 2 num dia. E eu também tava com alguns problemas de voz, e aí eu não tava conseguindo sustentar muito a voz por tanto tempo. Então 2 vídeos era o ideal, eu trocava de um vídeo pro outro a camiseta. Mas já teve época pra alguns trabalhos que eu gravei coisa de 4 a 5 vídeos no mesmo dia. E aí é isso, leva um monte de camiseta e vai trocando as camisetas pra cada um dos vídeos. Era engraçado. Mas
o cenário em si eu não costumo trocar muito, não. É uma coisa que eu tava até pensando em explorar aqui pro canal, de gravar em vários lugares da casa, ter alguns cenários diferentes, mas por enquanto não fiz nada disso. E agora que eu tô voltando a gravar um pouquinho mais, hoje, por exemplo, eu gravei uma abertura de um vídeo, gravei alguns reels, né, alguns vídeos curtos, e gravei esse vídeo aqui. Então não é uma grande gravação que eu fiz, mas eu confesso que eu usei a mesma roupa pra todos, porque eles vão sair em dias diferentes e tudo mais, e não são necessariamente nas mesmas plataformas. Então, às vezes eu faço isso, eu tô meio... Não quero necessariamente que pareça que eu tô gravando em dias diferentes, porque eu tô gravando no mesmo dia e acho que tudo bem as pessoas saberem disso. Cada vez mais eu tenho tentado fazer uma coisa mais vida real, se isso é possível na internet, sabe? Então, acho que tudo bem vocês saberem que eu gravei várias coisas no mesmo dia, né? Yuri Petrov perguntou, se você pudesse fazer uma pergunta ao George R. R. Martin, qual seria? Pode ser qualquer tema. Eu faria muitas perguntas, mas vamos lá, primeiro que vier na cabeça. O que tava escrito na carta que o Aegon Conquistador recebeu lá de Dorne? Eu quero saber, eu quero ler a carta. É isso que eu ia perguntar pra ele, eu acho. Tem as teorias e tudo mais, mas eu queria ouvir da boca dele. Mas perguntaria muita coisa. E, de qualquer forma, digam aí nos comentários quais coisas vocês perguntariam pro George R. R. Martin. Eu vou encerrar esse vídeo porque já tá muito longo. Ó, o bruto desse vídeo, vamos ver como que ele vai sair no YouTube, quanto tempo ele vai ficar. Mas o bruto dele tá com 39 minutos. Então, coitado do Rodrigo, meu editor, que vai ter que lidar com tudo isso. Mas, ó, eu tava com tanta saudade de fazer Responde Mikan que eu acabei respondendo mais do que eu devia, provavelmente. Se você quiser participar dos próximos Responde Mikan, fica de olho nas minhas redes sociais, fica de olho na aba comunidade aqui do YouTube, que sempre eu peço perguntas pra vocês por essas vias. E se você gostou, por favor, curte o vídeo, assina o canal. Um beijo e até a próxima. Tchau, tchau.